Peterson e Lucas se conheceram em 2013 em um programa de apadrinhamento de Porto Alegre. A decisão de buscar uma criança para apadrinhar surgiu em um momento difícil da vida. Eu estava procurando alguma coisa, serviço voluntário para fazer, porque eu estava vindo de São Paulo, né? E aí entrei no famoso Google e cheguei lá e tava anúncio, que era o último dia do apadrinhamento afetivo em Porto Alegre. Como eu era de Gravataí, eu não sabia se eu podia fazer, mas aí entrei em contato com o pessoal e fiz em Porto Alegre, né? No dia em que eles se conheceram, Peterson estava com o coração apertado por alguns receios. Eu fui tentando, mas sem esperança. Eu achava que não ia conseguir mesmo, porque por ser gay, por ser solteiro, por não ser rico, porque o que eu via de adoção ou coisa parecida, de apadrinhamento, eu não conhecia, não sabia nada do que era. Tu imaginava que esse Dindo ia virar pai? Pensava, mas não sabia que ia, né? E aí quando aconteceu, como é que foi assim, esse dia pra ti? Foi brilhante e show de bola e muito máximo. E fiquei muito feliz e orgulhoso. Eu via muita preocupação de alguns padrinhos que era, será que eles iam gostar da criança? E o meu pensamento era o contrário, era, será que alguma criança vai gostar de mim? Então eu acho que eu estava mais de encontro com o pensamento das crianças, foi isso que fez dar certo com o Lucas, assim. E para fazer jus à escolha de Lucas, Peterson não mediu esforços. No início, os encontros eram quinzenais e para ver o afilhado, ele fazia um longo trajeto de Gravataí a Porto Alegre, no bairro Belém Novo, onde ficava o abrigo. Aí eu saía cedão de manhã na sexta para pegar ele meio-dia. E aí voltava para casa, chegava umas 6 horas em casa, pelo menos ele dormia comigo, sábado ele ficava com a minha mãe. E aí domingo eu trabalhava à tarde, então 6 da manhã eu saía com ele para devolver ele domingo, para depois vir trabalhar ainda no shopping. Foram 2 anos isso. Não é só um serviço voluntário, que é o que eu achava lá no início quando eu fui olhar no Google. E depois não, é compromisso. Porque tu vai ter um termo de guarda, um termo de compromisso. Eu nunca trabalhei com ele, essa ideia de eu tô te adotando, porque isso não parece caridade, e não é, porque ele fez e faz muito melhor para mim do que eu fiz para ele, assim. Então, nos adotamos. Mas o apadrinhamento, no caso deles, saiu da rota. Com o convívio, o vínculo se tornou grande. De afilhado, Lucas passou a ser filho. E 1 ano depois de apadrinhamento, ele foi destituído do poder familiar e eu entrei com o pedido de guarda dele. O pedido de guarda levou mais 1 ano para sair. Então foram 2 anos de apadrinhamento, quase que exatos. Foi 2 anos e 1 mês. E aí ele foi para casa e aí que eu falo que eu fui promovido, assim, de padrinho eu virei pai. Quando ele subiu a escada correndo e dizendo que... A senhora fica emocionada de lembrar? Que agora eu era a vovó dele de verdade. Então, eu não entendo a minha vida sem o Lucas, mas... A Aide, a mãe de Peterson, participou de todo o processo. Ajudou a cuidar do neto. Hoje, os 3 moram juntos e ela acompanha o menino em todas as atividades. Ele falou assim, mãe, eu tenho que arrumar uma pessoa para cuidar do Lucas, eu tenho que ou botar ele numa escolinha, numa creche. Eu disse, meu filho, tu pensa bem, ele sair de dentro de um abrigo e vir para terceiro cuidar dele de novo. Ele anda assim dentro de casa, daqui a pouquinho ele vem e diz assim, ô vovó, o que é? Posso te dar um abraço? Aí vem me abraça, pode. Eu acho que tudo é coisa que não teve. Ele quer estudar, ele quer ser médico para cuidar de mim quando eu for bem velhinho. Sim, quero ser um médico, mas eu queria ser bastante coisa. É? O que mais além de médico você quer? Eu queria médico, como é isso? Cozinheiro, chefe de cozinha e dentista. Mas é importante ressaltar, a história de Peterson e Lucas é uma exceção. O apadrinhamento não é uma etapa à adoção, até mesmo porque nem todas as crianças e adolescentes já estão aptas a serem adotadas. Na maioria das vezes, a criança não está destituída do poder familiar e não está na fila da adoção. Então, o que é o apadrinhamento? O apadrinhamento ele é uma alternativa a garantir o direito que as crianças têm ao convívio familiar e comunitário. O apadrinhamento afetivo, ele não é uma etapa
que antecede uma adoção. Ela não é uma experiência para uma adoção. Ele é um vínculo que a criança vai ter e que ela também está sendo trabalhada nessa questão de não levantar muitas expectativas. Nós não queremos que os padrinhos daqui a pouco recuem desse apadrinhamento porque se está levantando expectativas de que ele adote, né? Então, não. É apadrinhamento, é ser padrinho, é ser madrinha, né? Mas, obviamente, que nas relações afetivas, né, não há como prever o estabelecimento ou o reforço desse vínculo, e se porventura isso se constituir num desejo de adoção de ambas as partes, isso vai ser avaliado pelo Juizado da Infância e Juventude.